Escolher esquema é inconcebível, mas se o esquema funcional com Jorge Jesus deu muito certo, por que todos os estrangeiros que foram contratados depois jogam no posicional? Aí falta renovar o elenco e por que esse joga mais se associando? Eu vou até responder Esse essa é um primeiro que assunto que eu. me irrita profundamente. Mas deixa eu responder primeiro, João, depois eu te passo para o Eduardo. Eduardo, obrigado pelo Pois não. superchat. Ele até completou, pode botar o outro dele aí, porque ele fez 2 superchats. Obrigado, tá, Edu? O outro, deixa que o outro eu vou ler depois, que é da lateral, é outro assunto. Eu acho que aí, Eduardo, é a questão que muitas vezes, eu às vezes apanho também, quando eu critico algumas escolhas do departamento de futebol do Flamengo. E aí, as pessoas, mas o Flamengo vem conquistando títulos. Ok, certo. Mas isso é uma coisa que vem me irritado. Se o Flamengo deu muito certo com o Jorge Jesus, por que não tentar buscar um treinador que pelo menos pensa parecido com Jesus? Aí a questão é o elenco. A culpa não é do treinador que joga no posicional, até porque quando o Flamengo contratou o Domi, o Paulo Souza, o Sampaoli, sabe, cara, o cara tem uma história no futebol, um histórico. É só o Flamengo parar e falar como é que esse treinador joga. É assim? Então, se esses caras que jogam posicional vieram para o Flamengo, é porque é pelo trabalho que eles fizeram jogando posicional. Aí, se era para o Flamengo não ter um técnico que joga no posicional, é erro de quem está contratando, é erro de quem está avaliando. Então, a questão é essa: não dá para o técnico fazer toda a história dele, né, a carreira dele inteira, atuando de uma forma, ir para um clube e mudar. Não dá. Então, você tem que buscar um profissional que joga assim. Então, para mim, isso é erro de avaliação. Como às vezes Então, na contratação de jogador também, como o Marinho, enfim, etc. É claro que não vai acontecer, mas então quer dizer que se o Flamengo contratar o Guardiola, ele não vai dar certo com esse elenco do Flamengo. Porque o elenco do Flamengo não sabe jogar no posicional. Tá certo. Sendo que vários desses jogadores já atuaram em jogo posicional em outros clubes. Então o Guardiola não daria certo no Flamengo, porque o Guardiola usa o esquema posicional. Isso é um negócio irritante. Isso entra na galeria das desculpas do futebol, que é grande, hein? É calendário, é arbitragem, é gramado, é esquema, é técnico. Nenhum esquema dá certo se o jogador não estiver bem e se o jogador não estiver disposto a colaborar. Nenhum. Nenhum esquema. Pode ser posicional, pode ser funcional, pode ser o escambau. O problema do Flamengo está nítido pós-Jesus. Não é esquema e não é treinador. É, na maior parte das vezes, atitude dos jogadores e falta de um comando mais forte no departamento de futebol para fazer cobranças que muitas vezes são devidas e importantes. Então, não é esquema. Não é esquema, minha gente. Se o jogador estiver bem e tiver qualidade para desenvolver aquele esquema, e convenhamos que com o elenco que o Flamengo tem, o treinador pode usar diversos esquemas, porque ele tem muitas opções. O cara pode brincar ali de esquema tático. O problema é o jogador. Sem jogador, não tem time. O técnico monta um esquema, desenha o que ele tem que fazer, escala, aí entra a responsabilidade maior do treinador, porque coloca o jogador em campo, e dentro de campo, se o jogador não executar, ele tem uma parcela de culpa enorme. Então, falar que o problema do Flamengo, que os jogadores do Flamengo não sabem jogar no posicional, eles nunca vão jogar com Pepe Guardiola. Não, e se você fizer a pesquisa, João, você vai ver que vários deles já jogaram com outros técnicos e outros clubes. Parece que só no Flamengo que não pode, né? Enfim, eu nem sou fã do jogo posicional, mas, cara, o jogo posicional, na verdade, o jogo posicional, o jogo funcional, não é. Tem muita gente que não sabe o que é, não é uma coisa que. É apenas uma forma de jogo de você buscar espaço. Não é uma coisa simples. As pessoas às vezes acham que é uma coisa de outro mundo. Não é, nem é. É você. A grande realidade é essa, Alan, e infelizmente até de colegas nossos da imprensa. Muita gente fala de jogo posicional, e eu me lembro que o Domi foi vítima disso quando chegou aqui. Quer jogar na parte funcional, posicional. Ele foi massacrado e muita gente não sabia do que estava falando.
Muita gente elogiava o jogo do Guardiola. O Guardiola, que time, hein? Como joga bem. O Manchester City joga no posicional. É ruim o Manchester City, não? É ruim o time do Manchester City, minha gente? Hein? Existe algum time melhor do que o Manchester City hoje no mundo? O Barcelona, de Lionel Messi, de Guardiola, de Daniel Alves, de Xavi, de Busquets, de Iniesta, jogava no posicional. O próprio Neymar, do Luis Soares, está no Grêmio. Exatamente. Ou seja, os jogadores, eles fazem o esquema. Dependendo do jogador que você tenha, né, o esquema vai funcionar. Independente de qual for, o jogador é mais importante que o esquema. Tem que ter qualidade. E o elenco do Flamengo tem qualidade, pô. O elenco do Flamengo tem qualidade. Quem falar que o elenco do Flamengo não tem qualidade, com todo respeito, você falar que o elenco do Flamengo não está bem é uma coisa. Agora, falar que esses jogadores não têm qualidade, não. Eles têm qualidade. Agora, estão num mau momento durante todo o ano de 2023. Vamos ver agora a partir do mês de julho, né? A impressão que dá também é que o jogo posicional parece que dá muito mais trabalho para os jogadores, parece que não querem ter mais trabalho também. Tem essa impressão que fica também. E outra coisa, Alan, por exemplo, Vidal, que não está jogando, perdeu definitivamente espaço com o Sampaoli, né, que largou ele de mão. Felipe Luiz, que também não está jogando, muitas vezes. Davi Luiz. Cara, nós temos jogadores aí muito experientes e que já jogaram na Europa durante muitos anos. E o Pulgar, jogadores que conhecem esse tipo de jogo e outros. Então, não é novidade. Né? Tem gente ali que já passou por isso, já viveu essa situação. Então, entra na relação das desculpas do futebol. O elenco do Flamengo não sabe jogar no posicional. Perfeito? Tá bom. A culpa é do esquema. O Eduardo Gomes falou aqui, ó, a lateral direita... Por exemplo, perdão, desculpa, eu fiquei um pouco irritado com isso. O Léo Pereira ontem não ter corrido para acompanhar o Mendonça na hora do gol de pelada, de churrasco que o Flamengo levou, é culpa do jogo posicional? Ou foi culpa do Léo Pereira que falhou? A culpa do Matheus Cunha em ter soltado aquela bola que ele poderia ter feito uma intervenção melhor é do esquema posicional? E o Rodrigo Fernandes, uruguaio, livre para pegar o rebote também, né? Sem marcação. E o Flamengo, mais uma vez, na bola aérea teve dificuldade. Sei lá, cara. Eu acho que entra na relação das desculpas do futebol. O time não tá bem. Não tá bem. O ser humano gosta muito de fazer isso, né? Não, arrumar desculpas e jogar a culpa pro outro. Pô, eu não tô bem, né, cara? Não, mas a culpa é dele, porque ele não tá me ajudando, ele tá fazendo isso. Ao invés de reconhecer o próprio erro, fazer uma autocrítica e procurar melhorar. Pô,